Lá fora tá um sol causticante, pesado. E aqui está muito bom, né? Vocês querem que desligue o ar-condicionado? Agora é misericórdia. Estou sentindo aí a falta de alguns irmãos. Deve ser por causa do Enem, né? Que teve hoje, né? Encerrou hoje? Foi? Fiquei sabendo que matemática estava muito difícil. Estava não? Estava não? Alguém me disse que estava difícil. Mas agora é esperar o resultado. Eu queria que chamar aqui na frente aqui o Stefano. É Stefano, né? Estou decorando ainda. É o Mizarrão, Manuele também. Hoje todo mundo vem de azul hoje, né? Tá? Só faltou Danusa de azul. Ficou certo. Ela separou. O Stefano é da igreja do pastor, do amigo baiano lá, pastor José, né? A família dele também é da igreja lá do pastor José. Eu vou ter oportunidade de conhecer os pais de a mãe, né, que seu pai falecido, todo mundo conhece aqui, é cozinheiro. Olha o Mizarrão fazendo comida, né? Mas ele é cozinheiro de hospital, né? Como é? Gastronomia. E eu pensei que ele disse tal, eu pensei que ele ia enveredar no caminho do pai, que seu pai era médico, né? E você não quis, não sei porquê, né? Mas você gosta de cozinhar, mas cozinha é? Ok. Fez um torresmo lá em casa ontem, que os visitantes, quando, né, comeram o nosso torresmo. E ontem eles ficaram noivos ontem. Quer levar minha filha para São Paulo? Danu já está ali chorando, né? Você está o quê? Mesmo? Que negócio é esse, minha? Hein? Mas eu já estou pensando agora. Gente, é pai. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Sabe todas as coisas. E ontem eles decidiram ficar noivo, né? Conversei com ele na praia, como eu falei com vocês, nós dois. Tomamos água de coco, só nós dois, né? Tivemos um papo muito abençoado. Mas eu não sabia que o noivado seria ontem. Você sabia, minha filha? Sabia não. Quando eles chegaram em casa ontem, 11 horas da noite, fiquei esperando. Disse, pai, fiquei noivo. Mas só que a aliança que ele colocou foi no lado esquerdo. Falei, foi você que errou? Ok, só pode ser baiana mesmo. Né? Agora está entrando a família, agora um paulista que vai falar porta, né? Paulista fala porta, né? Fala porta. Ele conversou comigo e disse, pastor, eu queria a oração. Todo mundo sabe que ele é da igreja do pastor José do Promo Servos, né? Lá de São Paulo. Sua mãe também, né? Lá. Sua mãe era presbiteriana, né? Agora está lá, o pastor José. Foi para presbiteriana. Sua irmã também é presbiteriana? Isso. Tem uma irmã muito bonita, quem for solteiro, já falei com ele aqui para trazê-la, uma loira muito bonita, a irmã dele, né? Grandona, solteira, né? Então, quem sabe ela venha casar aqui e mora aqui também. Aí você traz sua mãe aqui para Itaipava. Nós vamos fazer oração. Hein? Tem que trazer para cá. A mãe dele já é aposentada, né? Conversar com ela, vou bater um papo com ela pessoalmente. Nós vamos para São Paulo agora em dezembro, dia 12. Eu vou lá em sua casa, bater um papo com ela e dizer, olha minha filha,
É porque a minha filha é filha única, um ouro. Essa menina nunca me deu assim trabalho. Eu já estou pensando em casar e olhar para aquele quarto e não ver ela. Mas a gente não cria os filhos para nós, né, Darlone? Os filhos a gente cria para voar. Uma hora chega. E eu não esperava. E chegou. Queria fazer uma oração pelos dois, né? Pedindo ao Senhor a bênção do Senhor sobre ele. Ele disse que está convicto naquilo que ele quer, né? A mãe dele, ontem ele falou com a mãe através da câmera, né? E a mãe dele disse, eu vi na hora, né? Meu filho, é isso que você quer, meu filho? Você está feliz? Ele disse, eu estou muito feliz. Então, nós vamos abençoar. Sim, minha filha? O quê? Quando eles estão olhando o noivado, eu já estou vendo o bolso, quanto é que eu vou gastar. Já estou fazendo cálculo, quanto é que eu vou gastar. Então, nós vamos estar, vem cá, Danus, está minha mãe. Porque na realidade, essa questão de namoro tem de ter um propósito, né? Tem de ter um propósito. E nós, como evangélicos, a gente não vai ficar aí, né? Os irmãos sabem muito bem. Vamos fazer oração, vamos estar pedindo a Deus, né? Se não foi o que, não sei se vai ser o seu pastor que vai fazer o casamento, não sei se vai vir outro pastor diferente, né? Então, se quiser colocar outro, não tem problema não. Mas a gente vai estar lá. Vamos fazer uma oração. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos estar orando, abençoando. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa sai da boca do Senhor. Eu quero desde já direcionar as minhas mãos, juntamente com a igreja, diante de uma responsabilidade tamanha, que é estar aqui no altar diante dos irmãos. Nós colocamos diante do Senhor esse casal. Eles estão ainda projetando para o futuro, mas nós queremos a direção de Deus. Quando eu vejo na tua palavra, quando Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos arredar o pé deste lugar. E Deus foi com Moisés. Que Deus possa ser com esse casal, abençoando, abrindo portas, direcionando, falando, trazendo convicção plena daquilo que o Senhor vai realizar. Nós abençoamos desde já esse casal. Na realidade, a Bíblia não fala nada sobre namoro, mas sobre noivado. A Bíblia fala muito bem. Então eu quero abençoar esse rapaz, que o seu coração ame ao Senhor, que essa moça também ame ao Senhor, e que juntos eles possam assim projetar um futuro com Cristo. Nós abençoamos como ministro de Deus, ministro da tua palavra, nós abençoamos esse casal, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Quer falar? Fale. Paz do Senhor, irmãos. Eu não tenho nada assim. Eu vou falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Como diz aquele versículo em Salmos, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilos colherão. Quem sai andando sempre volta com a semente de alegria, andando e chorando. E eu quero dizer para você que sonha, talvez não seja um casamento, talvez seja uma gravidez, talvez seja algo da sua vida pessoal. E eu quero te dizer que Deus realiza sonhos.
Me casar sempre foi o maior sonho da minha vida. E Deus, de uma maneira muito especial, apesar de lugares altos, lugares baixos, coisas que acontecem nas nossas vidas, Deus, Ele sempre realiza sonhos. Eu quero dizer para você, continue sonhando, que Ele é o Deus de promessas, e continue orando por nós. Amém? Amém. Vocês querem ouvir a voz do Paulista? Amém? Boa noite, igreja. A paz. Bom, é o que o pastor falou. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ter... Acho que está dando microfonia. Estou muito feliz de estar noivando, de podermos estar casando, né? Vamos casar em breve e tudo tem um propósito, né? E o nosso casamento, é claro, o que está bem claro para nós é isso, colocar diante de Deus e para não sairmos da vontade dEle, toda decisão que for tomada tem que ser colocada diante dEle e Ele responde, Ele tendo intimidade com Ele, tendo comunhão com Ele, Ele vai adiante, Ele fala conosco e conseguimos manter no propósito, mantendo comunhão, mantendo a oração, né? E é isso. Boa noite, igreja. Obrigado. Vai falar mais? O homem chega, respirou, gente. Porque na realidade todo mundo é estranho, né? Primeira vez a gente fica tenso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Viu? Deus abençoe. Obrigado. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. Atos 3. Eu queria falar, o tema é... Cadê o tema? A igreja antes. A igreja antes. Essa igreja antes é a igreja com Jesus. A igreja durante é a igreja vivendo o dia de Pentecostes. E a igreja depois é a igreja espalhando o poder de Deus. Atos 3. Vamos esperar uns pelos outros. Atos 3. Atos 3, a partir do versículo 1. A igreja antes, durante Pentecostes e a igreja depois. Atos 3, todos acharam? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Que hora era essa? 3 horas da tarde. Você já pensou 3 horas da tarde em um sol causticante desse? Muito quente. Aqui está muito quente. Era levado o homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entraram. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, imploravam que ele desse uma esmola. Pedro, fitando-os juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro e João, porém, disse: não possuo. Em outra tradução diz: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente seus pés e tornozelo se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo,
saltando e louvando a Deus. Todo mundo sabe quem escreveu o livro Atos dos Apóstolos foi o médico amado chamado Lucas. Jesus veio à terra com propósito, morreu, ressuscitou, e quando as mulheres foram lá na sepultura, preste bem atenção, quando as mulheres foram na sepultura, 2 anjos se apresentaram dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora Jesus ressuscita, passa 40 dias ensinando. Por que ensinando? Jesus passou 3 anos e meio ensinando, e muitos deles não entenderam o propósito de Deus. Quando eu vejo ali a 11 a 12 quilômetros ali de Emaús voltando, estava acontecendo algo glorioso. Está ali o povo ali perdido no caminho, com os olhos embaçados, sem entender a grandeza que estava acontecendo. E aqui nós temos Jesus. Nós temos Jesus glorificado. E ele não tinha mais tempo suficiente para ficar na terra. Passou 40 dias. Chama os discípulos à responsabilidade. Muitas vezes nós pensamos que Jesus só tinha 12 discípulos. Jesus não tinha 12 discípulos. Começou com 12, depois com quanto? 70, depois 120, 500. Lá em 1 Coríntios 15, 6, coloca aí, 500. Jesus não estava só com 12 discípulos. Jesus estava nesse momento com 500 discípulos, direcionando os discípulos. Coloque aí para mim, olha lá. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Outra tradução fala discípulos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então Jesus ali agora começou a admoestrar, chamar a responsabilidade. Jesus disse: olha, é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém, até que se cumpra em Jerusalém. Jesus ensinou em Jerusalém, porque em Jerusalém vocês serão revestidos de poder. E Jesus disse: olha, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, porque o batizador não é o Espírito Santo, Jesus é o batizador. 40 dias ensinando. Jesus tinha pressa. É a mesma coisa que quando Jesus estava sendo batizado, a forma que é trabalhada ali aquele texto, que quando Jesus ouviu uma voz dos céus, aquele verbo, sentido de rasgar, é como Deus estivesse dizendo: eu tenho pressa para a boa obra, eu tenho pressa. E agora Jesus ensinando discípulos, Jesus estava dizendo ali sobre a grandeza do poder de Deus. Jesus estava dizendo sobre o Espírito. Jesus estava dizendo sobre eternidade. Mas só que no meio deles um se levantou e disse: Senhor, quando restaurarás o reino a Israel? Que pergunta! Quando eu vejo de um texto desse, eu vejo um povo sárquico. O que é um povo sárquico? Voltado às coisas materiais. Ele estava dizendo em relação à política. Jesus não estava falando sobre política. Jesus estava falando sobre o que? O poder de Deus. Jesus estava falando sobre o que? A dimensão da grandeza
direcionando, mas quando eu vejo aqui, eu estou vendo aqui uma igreja ainda sem profundidade, uma igreja imatura. É como se alguém estivesse aqui, custódio, pregando, e eu perguntasse assim a custódio: custódio, diante de um bom sermão, trabalhando sobre espiritualidade, sobre a grandeza de Deus, e eu perguntasse assim no meio da multidão: custódio, quem será o próximo presidente do Brasil? Saí completamente do propósito. É como se alguém estivesse pregando e eu no meio da multidão dissesse assim: como foi a redação do Enem? Hein? Que já está dando bafafá essa redação. Muito bafafá. Ou então se eu falasse assim: qual foi o melhor governo hoje? Hein? Você já pensou? Tem lógica uma pergunta dessa em um pleno sermão? Foi o que aconteceu com Jesus. Você pensa que Jesus ficou intimidado diante dessa situação, porque a visão deles era uma visão completamente carnal? Quando a gente fala assim, a palavra sarquico, está relacionando a alguém que está voltado às coisas materiais. E a questão ali era a questão, enquanto Jesus falava sobre espiritualidade, sobre a grandeza do reino, ele estava falando sobre o quê? Política. Política. Aí que foi que Jesus respondeu para eles? Alguém, hein? Jesus disse: não interessa saber o tempo e a época. O tempo e a época de quando acontecerá. Ele estava dizendo: isso pertence ao meu Pai. Talvez se fosse comigo ou com você, ficaríamos intimidados com essa pergunta. Não vamos dar um ponto final, meu irmão, vamos deixar isso para depois, isso está fora. Não. Então Jesus foi trabalhando essa questão. Olha, vocês, é necessário que vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos do poder, do dínamos, do poder de Deus. Aí depois que entra o Kratos, ou seja, a continuidade, mas o poder, o derramado do Espírito de Deus. O que foi que aconteceu nisso tudo? 380 ficaram dispersos. 380. 120 percorreram o estádio. Um dia de um sábado aqui, que fala aqui. Olha aí na sua tradução aí. Um sábado, 1 quilômetro. E os 380 ficaram dispersos. E eles foram aonde orar? Em uma casa velha. Tinha ar-condicionado como hoje? Não tinha. Tinha poltrona inclinável? Não tinha. Mas a Bíblia diz que eles permaneceram orando durante quantos dias? 10 dias. Irmãos, os grandes avivamentos, eles começaram com oração. Oração. Sempre alguém tomando a responsabilidade. Eu já falei aqui dos avivamentos aqui, já contei, da Inglaterra que aconteceu. Mas muitas vezes os americanos, eles não falam de um avivamento que aconteceu em 1850. Que foi que aconteceu em 1850, pastor da América? A América entrou em colapso. Em 1850, em colapso. 1850 em colapso. Os bancos entraram em uma situação, coloquei alguma coisa aqui, os bancos fracassaram. Os donos de grandes indústrias fecharam as portas.
fecharam as portas. Milhões de desempregados. A rede ferroviária parou, faliu. E agora? Em 1850, agora em 1857, um homem chamado Jeremias Lampier, ele chama o povo e diz, era um grande comerciante, e disse, olha, vamos orar. E na primeira semana, 6 pessoas estiveram presentes numa sala de oração. Na primeira semana. Na segunda semana, 40 pessoas numa sala de oração. Com 6 meses em Nova York. 10.000 pessoas orando, pedindo a Deus, e houve um grande avivamento na América. Aí você pergunta hoje, como é que está a América hoje? Os amigos que moram lá, que eu tenho contato, eles falam, pastor, eles só falam em dinheiro, eles só falam no homem, só fala em riqueza. Deus, agora é o homem no centro, o conhecimento, a nossa tecnologia, e foram cada dia esquecendo, mas na nossa eclesiologia, está registrada lá, que os americanos se colocaram na presença de Deus, e houve um grande milagre na América. E aí houve um derramar do Espírito. Enquanto eles estavam orando, houve um derramar do Espírito. E houve um vento impetuoso e encheu aquele lugar. Estavam ali 17 nações, Parto, Média, Ladócia, Capadócia, Elamitas, Etiópia e várias nações. E a Bíblia diz que houve uma maravilha e que eles entenderam na sua própria língua a grandeza de Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que a igreja antes de Pentecostes, não era uma igreja de profundidade. Aí agora a gente vê agora que essa igreja antes de Pentecostes, ela não permaneceu, ela agora se envolve no Pentecostes. Aí agora a gente vê uma igreja cheia do poder de Deus. Houve um poder de Deus glorioso, um derramar de Deus glorioso. E agora Pedro agora prega agora no Sinédrio, aleluia. Me disse, olha, esse homem não foi um deles que andava com Jesus? Eu nunca vi pregar com toda autoridade. O que eu quero dizer para a igreja, que o batismo, o Espírito Santo é para os nossos dias, e que Jesus é o batizador, e é necessário que a igreja se envolva nessa dimensão do Espírito. Jesus é o batizador. João disse, eu batizo com água, mas após mim virá aquele que vos batizará com Espírito e com fogo. E aconteceu. Mas só que eles não ficaram em Atos 2. Não é só ficar na teoria, eu fui batizado no Espírito Santo, parei, estagnei. É necessário sair de Atos 2 e entrar em Atos 3. E agora a gente vê um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. A gente vê agora o João cheio do Espírito Santo de Deus. Estava indo para onde? Para a casa de oração às 3 horas da tarde. O que eu quero dizer aos irmãos, que muitas vezes esses homens, eles poderiam ir para um monte, dizer assim, eu estou cheio do poder de Deus, não precisa me relacionar com igreja, com ninguém, estou cheio. Podemos viver a nossa vida indiferente, só nós dois, tal. Mas olha, irmãos, olha bem para mim, que é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo não se envolver com igreja.
Uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela busca comunhão com pessoas. É esse, estou cheio do Espírito Santo, preciso congregar. Quem disse a você? Aqueles homens, eles foram para onde? Para o templo. Agora ele vê um mendigo na porta do templo, chamada Formosa. Por que Formosa? Um homem chamado Nicanor, homem de condições, ele doou a porta daquele templo. E para abrir a porta daquele templo, precisava de 20 homens. Porque a porta era de bronze. Por que Formosa? Porque ela era trabalhada com ouro. Precisava de 20. E ali na porta daquele templo tinha o quê? Tinha um homem, o quê? Paralítico. Será que ele era paralítico? Começou, tinha pouco tempo? A Bíblia diz que desde criança. E aquele homem tinha mais de 40 anos de idade. Na Bíblia diz isso, coloca para mim. Em João 4:22, é a Bíblia que está dizendo. Ah, pastor, é suposição, algum livro de Stott que eu li e tal. Não, é a Bíblia que diz, em Atos 4:22, por favor. O Atos 4:22. Olha lá. Ora, tinha mais de quantos anos? De 40 anos. Ele nunca andou. Em que se operava essa cura milagrosa. Em outras traduções fala miraculosa. 40 anos ali, pedindo esmola. Você já pensou? Aqui eu nunca vi não, mas quando a gente vai em outros estados aí, a gente passa na porta da igreja, de um templo. Aí tem gente que passa, não está nem olha, né? Nem olha. É difícil olhar. Aí passa direto. E estava aquele homem, há mais de 40 anos. Ele nunca teve o prazer de andar. Mas só que ele chega para Pedro e João e disse: dai-me uma esmola. Aquele homem conhecia 3 palavras: templo, oração, esmola. Preste bem atenção, ele conhecia templo, oração e esmola. Agora com Pedro e João, ele agora ia falar diferente: templo, oração e poder de Deus. Templo, oração e poder de Deus. E o poder de Deus está aqui nessa noite, aleluia. Quem crê, dá palma, dá palma. Há poder no nome, há poder no nome de Jesus. E ele esperou receber alguma coisa. Ele disse o quê? O que foi que Pedro disse? Eu não tenho nem ouro nem prata. Ele tinha o quê? Jesus. No templo tinha ouro, porque havia uma ligação entre os romanos em relação aos impostos. No templo tinha ouro, porque a porta formosa era banhada de ouro. No templo tinha ouro, o sacerdote, o sumo sacerdote tinha ouro. Você sabe por quê? As indumentárias. Mas só que aquela igreja que tinha sido revestido do poder de Deus, não tinha ouro. Tinha ouro? Não tinha ouro. Preste bem atenção. Se eu pergunto, tem coisas que nós não temos. Se eu perguntar a algum irmão aqui, na sua casa tem piscina? Não. Tem? Se eu perguntar a você, você tem carro? Tem alguém, alguns irmãos vão dizer, eu não tenho carro. Se eu perguntar aqui, alguém tem diamante? Aí você vai dizer aqui, eu não tenho. Aí eu posso dizer assim, na sua casa, você tem algum carro importado? Eu não tenho. Mas o que eu quero dizer, tem coisas que nós não temos,
Preste bem atenção. Tem coisas que nós não temos, mas tem coisas que nós temos. E nós temos o poder de Deus. Aqueles homens não tinham riqueza. Eles disseram: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que eu quero dizer nessa noite, que o Evangelho é o poder de Deus. Evangelho. Olha a autoridade do homem. Olha para nós. É impossível uma pessoa que espanca, que odeia pessoas, olhar para Jesus e olhar para o outro. Mas eles estavam olhando para Jesus, mas também tinha compaixão do próximo. É isso que é Evangelho. Não adianta você falar que tem o poder de Deus, mas tem preconceito. Que evangelho é esse? Pisa nas pessoas, desfaz da pessoa. Isso não é evangelho. E aconteceu que foi, irmãos. Estava ali, aquele homem estava do lado de fora do templo há mais de 40 anos. E quando houve o milagre, que foi que aconteceu? Pedro e João, eles pegaram o homem pelo braço e levantou. O que eu quero dizer para a igreja: o poder é de Deus, quem cura é Deus, quem ressuscita é Deus, mas quem levanta é a igreja. E aí, como assim, pastor? Quantas pessoas que a igreja contribuiu e que levantou e que hoje fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal daqueles irmãos que foram assim bênção na vida desses irmãos? É a participação da igreja. E muitas vezes as pessoas não reconhecem: eu não vou ser mais dessa igreja, essa igreja não ama ninguém. Mas lá atrás a igreja contribuiu na nossa libertação. Então para de falar mal da igreja, fale bem da igreja. E aí, que foi que aconteceu? Olha que coisa linda. Enquanto as pessoas estavam dentro do templo, no culto formal, orando, né? Talvez a oração, orando, agradecendo a Deus, entra o homem saltando e pulando. Quando a Bíblia diz saltando, tem pessoas que você vai ver saltar, mas tem outras que não vai ver. A vida é assim: a gente está lá em cima, a gente está lá embaixo. A vida é assim: hoje a gente pula, mas amanhã não vai acontecer, porque a vida é um equilíbrio. E depois o texto diz que ele começou a andar. O texto diz depois que ele começou a andar e a glorificar a Deus. E agora fixar o seu olhar nele. Aquele homem que era desprezado lá fora, não é aquele paralítico, o mendigo que mendigava. Talvez alguém da família levava, os amigos. Olha a situação desse homem. Esse homem agora, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O que eu quero dizer, que muitas vezes diante de um milagre, nós nos acovardamos, nós nos intimidamos. Mas eu quero falar nessa noite para você, que a bênção é sua, e que Deus age na individualidade. E se um dia, aleluia, um milagre acontecer na sua vida, e se você quiser correr, pular, pule. Talvez as pessoas não vão compreender, mas a vitória é sua. Houve o cego de Jericó, queridos, que quando o cego ele não conseguia enxergar, mas havia uma sensibilidade. E quando ele viu Jesus chegando, ele foi acrescentando o tom de voz. E ele disse o que? Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E os discípulos, olha irmãos, o discípulo do lado, cala a boca, rapaz, está incomodando. E ele acrescentava mais. Você sabe por quê? Quem estava precisando da cura era ele, não os discípulos. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente deixa de glorificar a Deus diante dos milagres. E aquele homem pulou, aquele homem se alegrou. Mas só que tem uma coisa, que aquele homem se alegrou porque ele nunca tinha andado. Ele era um escravo, era tido como maldição, ficava na porta do templo pedindo esmola. Agora a igreja vê o quê? O homem pulando. E o texto depois disse, olha, depois o texto muda. Depois o texto diz que ele andou e glorificava a Deus. Mas só que não para por aí. Como assim, pastor? Depois disso tudo, aquele homem, será que ele ficou parado? A Bíblia diz o que o texto aí, que ele foi e abraçou quem? Olha o texto aí, os discípulos. Abraçou quem? Coloca aí nesse texto aí, menina. Coloca aí que ele abraçou, ele foi até João e Pedro. Onde é que está esse versículo aí? Achou aí? Se não achar, vou achar aqui. 11, coloque aí no 11, eu vou para aqui. E apegando-se a ele, e a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, num pórtico chamado de Salomão. Uma pessoa na igreja. Tem muita gente dizendo assim, eu não vou congregar porque eu sou a igreja. Uma pessoa não é igreja. A igreja, ela começa a ser formada a partir de duas pessoas. Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estarei. Então ali estava representando quem? Esses homens representavam a igreja. Então o que foi que aconteceu? O paralítico foi e abraçou quem? A igreja. Preste bem atenção naquilo que eu quero falar. Que muitas vezes nós nos orgulhamos, porque eu tenho talento, eu canto. Se eu não cantar, o louvor não flui. Eu louvo a Deus porque a minha pregação é melhor do que todo mundo. Talvez esse homem podia falar o seguinte, olha, eu fui curado pelos meus próprios méritos. Eu fui curado porque eu sou bonzinho. Não, a Bíblia diz que ele abraçou quem? Ele abraçou quem? Os discípulos. Todas as vezes que você sentir tentado, e a ponto de querer mexer com a sua soberba e orgulho, de mexer com a sua soberba e orgulho, abre aqui, abrace alguém. A igreja está entendendo. Abrace alguém, abrace o pastor e reconheça que o cabeça é Cristo e as mãos é a igreja. Tem fundamento, tem. A Bíblia diz em João 11 que Jesus chegou na sepultura de Lázaro, cheirava já mal, ele foi enterrado. Que foi que Jesus falou? Lázaro, vem para fora. Não foi isso? E Lázaro, foi o que aconteceu com Lázaro? Hein? Ressuscitou. Mas só que Jesus disse para os discípulos: desamarrai-o e deixai-o ir. O poder é de Deus.
A palavra é de Deus, mas a mão é da igreja. E Deus acredita na igreja. A igreja é o povo lindo que Deus ama. E aquele homem foi curado. Que maravilha. Mas vocês pensam que para só por aí, irmã Danuze? Não parou por aí. Porque a gente agora vê uma igreja, não uma igreja imatura. A gente agora não vê uma igreja sem experiência. Agora a gente vê uma igreja agora com experiência, com espírito. E aquele homem agora, aquele paralítico, aquele mendigo, ele abraça. Que foi que Pedro e João fez? Olha a maturidade desses homens. Stott. Todo mundo sabe que Stott foi um grande teólogo britânico, né? Um homem assim de fundamento. Ele morreu, foi ano passado que ele morreu, Stott. Tem mais tempo, 2 anos. Mas Stott diz o seguinte: talvez nós pensássemos assim, que Pedro se empolgaria com a multidão. Talvez o olhar de Pedro fixaria no mendigo. Mas Stott, nosso irmão Stott, nos seus comentários, ele fala que Pedro, ele não fixou o seu olhar nem na multidão e nem em Pedro. A Bíblia agora diz que Pedro se levanta com autoridade. Pedro, Stott diz que a mensagem de Pedro foi agora uma mensagem cristocêntrica. Cristocêntrico. E agora Pedro se levanta. Olha a autoridade do homem. Olha que autoridade do homem. Pedro agora se levanta e diz: olha, vocês negaram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. Mas porém eu quero falar para vocês que esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Olha que coisa. Jesus se foi. Talvez os saduceus, os fariseus, chegassem a ponto de dizer: ó, morreu, não tem mais milagres, não tem mais cura, esse homem era um impostor. Mas Jesus disse: eu vou. João 14:12. Jesus disse: eu vou para o Pai, e coisas maiores vocês farão no meu nome. Amém? Então, irmãos, Jesus deixou um cheque assinado. Jesus deixou um cheque assinado. E o que eu quero dizer é que o nome dele funciona. E que há poder no nome de Jesus. Que esse nome liberta, esse nome transforma, e que ele é o batizador. Preste bem atenção, escute. Pastor, será que eu vou passar no Enem? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis a minha testemunha. Sei, pastor, quando é que a guerra de Israel e com os palestinos vai terminar? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas.
pastor, quando é que Manuele vai casar? Sermão atual. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, depois da morte de Jesus, depois do Pentecostes, surge o primeiro milagre. O milagre. Eles receberam. A igreja agora cheia do poder de Deus. Uma igreja agora notória. Uma igreja agora que propaga o nome do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto nessa noite: será que você vai continuar lá fora como mendigo, como um paralítico? O que é que impede de você entrar e louvar a Deus? Pastor, eu venho de um evangélico, mas é paralítico, eu sou paralítico. Eu nunca provei o poder de Deus. A gente conhece tanta coisa. A gente estamos vivendo diante de uma tecnologia que a coisa cada dia vai avançando mais e mais. Eu sempre vejo lá os aviões de combate. Agora mesmo os Estados Unidos agora comprou 100 aviões ultrassônicos, com a distância de uma coisa de louco, 100 e quantos bilhões, se preparando para a guerra. E o homem só investindo. A gente investe na faculdade, em uma pós-graduação, a gente investe em tanta coisa. E o poder de Deus? O poder de Deus é poder para testemunhar do nome de Jesus. Deus quer levantar uma igreja, aleluia, uma igreja cheia dele, cheia do poder de Deus. Talvez você tenha quantos anos na igreja e que nunca passou com uma experiência gloriosa com o Espírito Santo, mas nessa noite, aleluia, você vai sair daqui pulando, louvando e agradecendo a Deus pelo aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Meu filho, o poder de Deus é para testemunhar do nome de Jesus. Quando eu chego no supermercado com jeitinho, eu falo de Jesus. Eu falo do amor de Deus. Chego em um caixa, moça, estou triste. Falei, Jesus é bom, Jesus te ama. E a gente não pode parar. Tem lugar que eu não posso entrar que você pode testificar do amor de Deus. Olha a grandeza. Talvez o Pedro pudesse focalizar só na cura daquele homem. Ele tira agora o mendigo de cena. Ele agora coloca Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Ele deixou o seu nome. E o seu nome é poderoso. E diante do seu nome, os demônios, eles estremecem diante desse nome. Aleluia. Esse nome, irmãos, não foi dado por Maria. Esse nome não foi dado por José. Esse nome foi dado pelo próprio Deus. O anjo já veio com o nome. E o nome dele será Jesus. Será o Salvador. Será o Libertador. Aleluia. Aleluia. Há poder nesse nome. E o mais interessante, que Jesus passou 40 dias na terra. E agora na sua ascensão. Agora. Muitos viram, nesses 40 dias muitos viram. E agora na sua ascensão, eles viram Jesus subindo. Mas só que Jesus, ele não estava sozinho. Existiam anjos. E quando Jesus subiu, 2 anjos estavam do lado dele. Está aí na Bíblia. 2 anjos. Aqueles anjos, provavelmente, fossem aqueles anjos que estavam lá na sepultura. E aí os anjos houve uma manifestação. E Jesus foi levado à altura. E quando Jesus foi levado à altura, olha como o reino de Deus é organizado. Quando Jesus
subindo nas alturas. Aí eu pergunto a você, foi o próprio Jesus que falou assim: varões galileus, por que está olhando para o céu? Foi Jesus que falou? Foi Jesus? Foi Jesus ou não foi? Não foi Jesus. Você sabe por que não foi Jesus? Porque os anjos são mensageiros. E os anjos, eles trabalham para o reino de Deus. E aí o anjo disse: varões galileus, aleluias, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que tu viste, que vocês estão vendo, Ele vai da mesma forma que Ele está indo, Ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Prepara a igreja. Prepara-te, igreja. Prepara a igreja do Senhor. Fique de pé. Fique de pé. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinta o poder de Deus nessa noite. Aleluia, deixa Deus, aleluia, fluir na sua vida. Preste bem atenção aqui. Ninguém conversando aqui agora. O poder de Deus é para os nossos dias. E se você não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Se tem alguém desviado também, venha. Você que está lá na porta, 40 anos para 30 anos, filho de crente, não se posicionou, está na hora, é agora. O libertador é Jesus. Vem aqui à frente. Joel, quando eu vi sua criança aqui, você não sabe como os meus olhos brilharam. Coisa linda. Mas só que Jesus, Ele quer fazer o milagre completo na sua casa. Está faltando ainda alguém, você sabe muito bem, que precisa se posicionar. E se a família toda quer se posicionar, a esposa, vem aqui à frente. Deus quer a família toda. O propósito de Deus na sua vida, meu filho, não morreu. Eu oro por você até hoje. Eu tenho um amor por você muito grande, você sabe muito disso. Eu não sou de estar na sua casa lá, mas você sabe o carinho, eu e Danuzi, que nós temos. Mas Deus tem algo grande na sua vida. Vem aqui à frente. Pastor, eu quero andar, eu quero louvar. Aleluia. Vem aqui à frente. Você que está lá caído, que não louva, que quer passar por uma experiência com Deus, vem aqui à frente agora. Há uma unção de Deus neste lugar. Enquanto eles cantam, Reda Canturica Lobaçu. Foram embora. Venha. Sonho que se perdeu. Eu quero ter experiência com Deus. Estou chamando ele lá atrás. Vem aqui à frente. Lá no fundo. Venha. Tenha vergonha não. Eu quero ter experiência com Deus. Sai do seu lugar. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. Sai do seu lugar. Eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Saia do seu lugar. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e lava minhas águas tranquilas. Lava-me. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Sai do lugar em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Venha ter uma experiência com Deus. Venha, sai do seu lugar. Venha correndo. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Segura aí, Custódio, segura só um pouquinho aí. Eu não sei se a igreja entendeu. A igreja precisa de sair de Atos 1 e entrar em Atos 2. E essa noite é uma noite de um renovo. Tem quanto tempo que você não fala línguas? Tem quanto tempo que você está vivendo essa vida apática espiritual? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Quero orar por você. Eu quero orar por você. O evangelho é o poder de Deus para testemunhar o nome de Jesus. Vem aqui à frente, sai do seu lugar. Se quiser vir a igreja toda, vem em nome de Jesus. Não tenha medo. É a noite da renovação. Sai do seu lugar, meu irmão. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Lá atrás, lá no fundo, venha. Chegou o momento do derramar de Deus sobre a sua vida. Não, se a maquiagem borrar, não tem problema. É a noite de Deus. Gilson, fecha essa porta aí, Gilson. Fecha aí. Fecha essa porta aí, Gilson. Fecha a porta. Em nome de Jesus, venha. Pode vir, em nome de Jesus. Lá atrás, pode vir, ó. Venha, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. É experiência com Deus. Profundidade com Deus. Saia desse marasmo espiritual, igreja. Se quiser pular, pule. A bênção é tua. A bênção é tua. Lá no fundo, pode ser seu lugar. Quero orar. João disse: eu batizo com água. Jesus é o batizador. Experiência com o poder de Deus. Ele não mudou, Ele é imutável, Ele é o mesmo. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Pode cantar, Custódio. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor, oh glória, tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Oh glória, Ele ressuscitou. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui.
Gente, deixa eu falar com vocês. Eu já vi pessoas doentes que foram batizadas com o Espírito Santo e na hora elas foram curadas. Eu já vi alguns anos atrás, e a igreja estagnou, a igreja parou, a igreja, aleluia, a igreja precisa buscar essa unção do poder de Deus. Tem mais gente, está com medo? Tem mais gente? Vem aqui à frente, sai do seu lugar. Deixa eu perguntar aqui, todos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, Irene? Procura uma equipe aí, Irene, que é batizado com o Espírito Santo, para a gente orar por esse pessoal aqui. Procura um grupo aí, Danuso, me dá um azeite, e nós vamos orar. Você tem, né? Aleluias, aleluia. É o poder de Deus aqui neste lugar. É do altar até você. É o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Azeite aqui, ó. Aleluias. 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 Aleluia. Vai trabalhando, Jesus. Aleluia. A bênção é tua. Aleluia. Vai trabalhando. Cadê as irmãs de intercessão? Aleluia. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo reclamar. Aleluia. 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 Vamos estar orando aqui. Aleluia. Tem essa senhora aqui. Ela vai orar. Peraí aqui. Ela vai orar pela senhora. Aleluia. Tem mais irmãos aí que pode me ajudar na oração aqui. Pode vir aqui à frente. Aleluia, Felipe. Aleluia. Aleluia. Nós vamos invocar o poder de Deus sobre essas vidas. Oh, aleluia. Poder de Deus sobre essas vidas. Aleluia. Poder de Deus sobre essas vidas. Eu navegarei, aleluia, no oceano do Espírito. Aleluia. Aleluia. Cadê Joyce? Cadê Joyce? Vem cá, Joyce. Ao Deus do meu amor, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. Que Joyce? E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Pode vir, irmãos. Aleluias. Eu adorarei
Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito! Ai, Espírito! vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Eita glória! Espírito, Visita a tua igreja! Visita a tua igreja! que desce A igreja! como fogo. Visita a tua igreja! Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Recalabaçu, recalamanais, retuirraçuri calabaixo, retuiamarabaçu. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Oh, 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 Espírito, Espírito, oh vem, que desce como fogo. Ora vem, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
vai enchendo. O poder de Deus é para os nossos dias, e a igreja precisa desfrutar o poder de Deus. Aleluia, enche essa moça, enche, vai além das emoções, enchendo da tua graça. Vai trazer o renovo, vai trazer o renovo. Receba o poder de Deus na tua vida, receba o poder de Deus na tua vida, receba o poder de Deus na tua vida. Receba, 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 receba. Traz o dom de línguas, traz o dom de línguas, traz o dom de língua, que ela possa abrir a boca. Aleluia. 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 O Senhor está visitando nessa noite. O poder de Deus está visitando nessa noite. O poder de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Ele deixou seu nome. Ele deixou o seu nome. Ele foi, mas deixou o seu nome. Ele diz: coisas maiores vocês farão no meu nome. E eu acredito nesse nome. Ele é o batizador. Ele é o batizador. João sai de cena e Jesus entra. Eu sou o batizador. Traz o renovo de línguas. Traz o renovo de línguas. Quantos crentes enferrujados, traz o renovo de línguas nessa noite. Traz o renovo de línguas nessa noite. Traz o renovo sobre a sua igreja. Uma igreja fundamentada, uma igreja, aleluia, aleluia, uma igreja vivendo o sobrenatural. A igreja vivendo o sobrenatural. Eu vejo línguas aqui, irmãos. Eu vejo línguas novas aqui saindo do altar. Eu ouço línguas aqui no altar. Eu ouço línguas aqui no altar. Eu ouço, aleluia, é daqui do altar. É do altar que chega até você. Rondebas, Cridalabaçu, toda a minha vida, Redoaçuriolobash. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Sinta o Espírito. Sinta o Espírito. Posso ouvir a tua Aleluia. voz. E se quiser pular, o milagre é teu. É mais Aleluia. doce do que o Aleluia. mel, que me tira dessa cova, sim, e me leva até o céu. Sim. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o
seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra é pura, escudo para os que nele parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, pois não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Você pode aplaudir Cristos, Cristos, Cristos. Glória a Deus, aleluia. Volte para o seu lugar. Deus abençoe. Aleluia. Diga: eu fui abençoado. Diga: eu fui abençoado. Eu fui abençoado. Glória a Jesus.